Bom dia, gente. Vamos começar mais uma aula e hoje nós vamos estar falando sobre as rebeliões regenciais ou rebeliões provinciais, tá? Essas rebeliões, elas foram uma consequência de todas as dificuldades que se vivia a maioria da população, né, naquele período lá das regências, durante essas diversas disputas entre a elite e o poder político. Então, essas rebeliões, elas aconteceram, né, porque o povo estava sem uma centralização de poder, né, com essas regências, e havia muita disputa pelos poderes políticos e por interesses pessoais. Em 1830, essas revoltas protagonizaram pelo povo e por soldados, né, os maiores cenários de luta por conquistas e melhoras do Brasil. Então, esses soldados e o povo, eles estavam buscando melhorias de condições de vida, de trabalho, e eles queriam uma mudança significativa no Brasil que atendesse a todas as camadas sociais. Em 1832 e 1835, nós tivemos na província de Pernambuco a primeira revolta, né, que é a chamada Guerra dos Cabanos. Essa Guerra dos Cabanos, ela não entra como uma rebelião muito grande, porque ela tinha um cunho religioso. Ela foi liderada pelos grupos restauradores. Para quem não lembra, né, a gente falou na aula passada, os grupos restauradores eram aqueles fervorosos que defendiam a volta de Dom Pedro I ao poder. Então, essa revolta se iniciou com a saída de Dom Pedro I e ela começou a espalhar um temor nessa sociedade dos restauradores, achando que ia ser instaurado no Brasil um outro regime que não fosse vinculado à Igreja Católica. E eles temiam que houvesse no Brasil uma outra religião que não fosse a religião católica. Só que essa revolta, né, ela foi totalmente sufocada pelo governo de Pernambuco e ela não foi adiante. Em 1835, com a regência de Feijó, ele vai dizer a seguinte frase sobre essas rebeliões: o vulcão da anarquia entrava em erupção. Nas regências de Feijó, nós começamos a ter o maior número de rebeliões possíveis por diversos motivos. Então, quando ele cita essa frase, o vulcão da anarquia entrava em erupção, era porque cada vez mais começavam a explodir em vários locais diferentes essas revoltas. Nós vamos estar falando inicialmente sobre a Revolta do Malês. A Revolta do Malês aconteceu na Bahia, né? Mais precisamente em Salvador, em 1835. Essa revolta, ela foi liderada, né? Ela teve a participação dos escravos libertos, foi o que a gente chama de Levante dos Negros Baianos, tá? E teve início em 25 de janeiro de 35. Eles queriam, né, mudar essa sociedade a favor deles e trazer melhorias para essa sociedade escrava que já era liberta. Mas é claro que essa revolta, né, foi extremamente sufocada pelo juiz de paz da cidade, porque ela causava uma ameaça ao latifúndio e uma ameaça principal ao fim da escravidão, o que nenhum membro da sociedade da elite, né, queria. A próxima rebelião que nós vamos falar foi a cabanagem. A cabanagem ela aconteceu no Pará, por volta de 1835 e 1840, e ela tinha esse nome, né, cabanagem, porque eles davam o nome de cabanos às pessoas mais pobres da província que viviam precariamente em cabanas ou em palafitas, que eram aquelas casas, né, feitas à margem dos rios. Então, essa revolta foi feita por esse povo, né, menos favorecido, que queria a emancipação política do Brasil, queria ter uma maior participação na política das províncias, porque desde que o Brasil teve a sua emancipação, essa província ela não teve grandes mudanças significativas, ela continuou na mesma situação que ela estava após a independência. E quem continuou governando foram os políticos conservadores, que vão beneficiar, obviamente, né, a elite. Então, o alvo dessas reivindicações eram as autoridades locais, os portugueses e o governo central. Como esses governos eles não atendiam a população desses revoltosos, porque quem estava no poder era o presidente Lobo Souza, e ele agia com violência contra esses revoltosos, inclusive prendeu um deles, né, e executou. Como eles não queriam promover essas mudanças, aceitar as mudanças como a abolição da escravidão, uma redistribuição de terra, uma redemocratização, eles agiam com bastante repressão, até matando essas pessoas que eram a favor da cabanagem.
os cabanos, eles conseguiram, né, em um certo momento, retirar o poder, né, uma enfurecida massa popular invadiu o prédio do governo da capital e determinou a medida de fuzilamento do presidente, né, e de outros membros do governo. Para isso, eles tiveram o apoio da elite local. Só que depois disso, eles foram novamente perdendo poder e eles foram sufocados pelos governos, né, locais e acabaram perdendo esse movimento, né, e acabaram perdendo o controle dessa província. A próxima que nós vamos falar é a Revolta Farroupilha. A Revolta Farroupilha, ela aconteceu no Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul, ele era pecuarista, tá? Era uma das principais atividades econômicas do Rio Grande do Sul. Eles produziam o que a gente chama de carne, né? Que seria a carne seca, a charque. Então, durante o governo de Feijó, a charque era produzida na província do Rio Grande do Sul e começou a se aumentar os tributos sobre a produção da charque, que é a carne seca. Em consequência, os produtos importados da Argentina e do Uruguai começaram a ocupar cada vez mais espaço no mercado brasileiro porque eles tinham, né, um valor, os tributos eram mais baratos do que o próprio produto brasileiro. Então, a oposição do Rio Grande do Sul começou a ir contra Feijó, queria tirar ele, né, da presidência da província, porque ele se recusava a diminuir o preço da charque. O termo farrapo, gente, ele vai surgir porque ele vai se referir à população mais pobres, né, os esfarrapados, né, que constituíam a maior parte do exército dos revoltosos, tá? Os líderes desse movimento eram Davi Cabanarro e o famosíssimo Bento Gonçalves, que pertenciam à elite local. Esse movimento, né, durou bastante, a liderança era mais dos setores ricos da sociedade. Na participação popular, eles exigiram que o governo imperial, né, atuasse com moderação. Esses líderes tentavam a qualquer custo, né, fazer com que a charque no Brasil fosse cada vez mais valorizada e que não houvesse essa produção de outros locais, né, que fosse valorizada a produção do Brasil. Eles conseguiram, de certa forma, atingir o seu objetivo, né? A gente teve uma diminuição do preço e essa revolta, ao longo do tempo, né, levou o novo regime ao poder do antigo presidente do Rio Grande do Sul. Esse presidente se tornou cada vez mais, né, importante. Outra rebelião provincial é a chamada Sabinada. A Sabinada, gente, ela vai acontecer na Bahia, também em Salvador, tá? E foi no momento em que a capital foi transferida para o Rio de Janeiro. A insatisfação desses povos, né, com essa transferência da capital, levou o que a gente chama de revolta dos alfaiates, que foi um exemplo, né, do descontentamento das populações mais pobres de Salvador, principalmente da galera que produzia, né, por conta própria. Em 1835 houve a revolta do Malês, que eram os negros, né, que seguiam, né, eram influenciados pelo sistema pelo sistema islamista, que agitaram a cidade, ocupando os quartéis, né, querendo uma maior participação na sociedade. Esses movimentos populares foram massacrados com extrema violência. Então, os oficiais, eles não permitiram que esses movimentos seguissem adiante, tá? E o governo central recrutou o exército de homens para combater os farrapos lá no Rio Grande do Sul. E isso, né, a revolta entrou para a história como o nome de Sabinada, porque ela foi liderada pelo médico cirurgião Francisco Sabino. Por isso, o nome da revolta ficou conhecida como Sabinada. Outra revolta que nós vamos falar hoje é a Balaiada. A Balaiada, ela aconteceu no Maranhão, de 1838 a 1841. Assim lá como a revolta da cabanagem, essa revolta contou com a presença das camadas populares do Maranhão, castigadas pela crise de produção que estava assolando a região. Essa crise de produção era a crise de produção do algodão, tá? E eles estavam sendo incapazes de concorrer com a produção dos outros estados. Entre os líderes rebeldes estavam Manuel Francisco dos Anjos, que era considerado balaio, que é um artesão, né, fabricante de cesto, e o ex-escravo Raimundo Gomes. Essas províncias, né, elas queriam disputar esse poder provincial,
ter uma maior participação política, valorizar os seus produtos, né, principalmente o algodão. Só que eles eram um pouco desorganizados nessa revolta e esse movimento rebelde maranhense foi logo reprimido pelas tropas enviadas pelo imperador, né, pelo governo central, que estava preocupado com a expansão, né, dessas revoltas no cenário do Brasil.